Professor Francisco, a gente está chegando no momento de fazer umas considerações finais a respeito da PEC 32 de 2020. O senhor enaltece na sua fala, sobretudo agora há pouco, a questão da perspectiva de ampliação dos cargos em comissão, o que é uma imoralidade administrativa, o que é uma grande contradição relacionada a uma reforma cujo objetivo seria reduzir os custos da administração pública com o servidor e ampliar a eficiência da administração pública. O senhor também fala de uma sociedade civil um tanto quanto apagada, um tanto quanto fustigada, não é, por auxílios financeiros que derivam desse momento da pandemia da Covid-19. O que é que o senhor deixaria de considerações finais? O que é que o senhor deixaria a título de mensagem para os estudantes de direito que estão nesse momento querendo lutar pela democracia, os bons servidores públicos que estão inseridos na burocracia, as instituições da sociedade civil engajadas com uma luta por mais democracia, por mais transparência, por mais eficiência na administração pública? Que mensagem o senhor deixaria para a geração daqueles que querem lutar e daqueles, sobretudo, que ainda precisam pensar sobre o objetivo dessa luta? É bem simples. Eu penso que a administração pública precisa ser reformada, mas ela precisa ser reformada não na linha que está se pretendendo, e não ela precisa ser aperfeiçoada no sentido de fortalecer a neutralidade da administração. A necessidade de ruptura com o regime único, não tenho dúvida, mas essa ruptura poderia ser muito simples. Eu preservo os cargos de provimento no regime estatutário para as carreiras típicas e as demais serão seletistas, todos concursados. Todos concursados. Não amplio a excepcionalidade das contratações temporárias e enxugo os comissionamentos. O comissionamento é moeda de troca. Observe no próprio âmbito dos ministérios. Por que é que se tem 30 e tantos ministérios? Porque tem partido que só apoia o governo se tiver um ministério. Pode ser um ministério de coisa nenhuma. Pode ser uma secretaria de pesca, qualquer coisa, mas ele tem que ter o status de ministro. O partido tem que ter um ministro e tem que ter verba. Isso é que tem que ser desconstruído. Então, agora você diz, é difícil? Porque nós temos, infelizmente, e aí o outro lado, um executivo refém de um Congresso, poderia dizer, não, tem exceções, mas que institucionalmente não funciona. Quer ver um exemplo? É de uma coisa bem simples, só para a gente encerrar. O modelo de indicação para os cargos de ministro do Supremo, na origem, que foi o modelo americano, ele funciona. O chefe do Executivo apresenta à Casa Maior do Legislativo uma sugestão de um nome que será sabatinado, exaustivamente investigado, para compor a Casa Maior do Judiciário. Assim funciona nos Estados Unidos. No Brasil, se você for olhar, historicamente, só há 130 anos atrás é que nós tivemos a rejeição de nomes para o Supremo. 5 casos no mesmo ano, em função do mesmo presidente. O presidente mais autoritário que o Brasil já teve, Floriano Peixoto. Em função da postura de Floriano e de ele estar insatisfeito com o Supremo, porque denegou um habeas corpus, não é concedeu, mas não foi por unanimidade. Ele indicou um médico para ministro supremo, o doutor Barata Ribeiro, que era o secretário de Saúde do Distrito Federal. Na época, a Constituição, o indivíduo podia assumir, se quisesse, e depois o Senado aprovava ou rejeitava. O que aconteceu com ele? Ele assumiu, 11 meses depois o Senado botou ele para fora. Ele chegou, inclusive, tem aí na biblioteca da faculdade 2 livros que alguém escreveu para ele sobre processo civil, que ele não sabia nada disso, ele era um bom médico sanitarista. Depois disso, neste mesmo ano, nesta vaga, sucessivamente, Floriano indicou um general, foi rejeitado, indicou um indivíduo que era um bacharel em direito que não atuava, como o Toffoli, aí foi rejeitado, indicou mais outro, foi rejeitado, foram 5 rejeições. Depois disso, não. Por exemplo, nada contra o ministro Toffoli, mas se você fosse ter uma apreciação efetiva, pode ser que agora ele esteja melhor. Mas quando ele ingressou, reprovado 2 vezes no concurso para juiz substituto da Justiça Estadual de São Paulo,
Aí vem a pergunta, esse indivíduo preenchia o requisito para ser ministro do Supremo, objetivamente, nada contra a pessoa? Não preenchia. E nós temos vários outros exemplos que eu podia aqui falar. Não só da composição atual, de composições pretéritas, que isso não é possível. Você pode ter uma escolha, por exemplo, agora saiu a escolha de um indivíduo até que entra pela vaga do TRF1, que não entrou como juiz de carreira, ele entrou como advogado pelas mãos dos políticos e foi alçado a juiz do TRF. Não discuta a qualidade nem a falta de qualidade dele, mas de repente o presidente da República puxa do bolso, o nome é esse, para o cargo de ministro do Supremo. Aí vem a pergunta, e o Senado? Eu sempre digo, e com isso eu encerro, que na minha maneira de ver, a instituição hoje pior da República é o Senado Federal. Pela inércia em não fazer o que deveria fazer, pela conivência, não é só nesse governo não, em todos os que eu conheço. Então o Senado é horrível. Alguém diz, mas uma federação sem Senado não existe. Existe. Existe a nomeação proporcional dos deputados, porque Senado não é necessariamente de um Estado federal. Vou dar um exemplo. No modelo americano tem senados. Tem o Senado Federal, mas tem Estado que tem Senado. Por exemplo, a Califórnia tem Senado. E não é um Senado da Federação da Califórnia, é um Estado unitário a Califórnia. Mas ela tem Senado e a Câmara Alta. Então, é com isso aí, eu agradeço a oportunidade de participar desse bate-papo muito interessante e estarei sempre à disposição para em qualquer outra oportunidade, contarem com o meu apoio e minha colaboração. Obrigado. Eu é que agradeço, professor Francisco, pelas suas reflexões absolutamente pertinentes, importantes para o amadurecimento dessa discussão sobre a PEC, o amadurecimento das discussões relacionadas ao direito administrativo contemporâneo. Eu gostaria de, em meu nome, em nome do GEDA, do Grupo de Estudos em Direito Administrativo, encerrar essa entrevista agradecendo imensamente sua participação.